Nós vamos acompanhar em todas as suas emoções o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 1990. Aí Nelson Piquet está conversando com Alessandro Nannini ao vivo. L'espressione era un po' colorita, in effetti lui vuole dire che è molto in difficoltà senza il suo aiuto. Mi sembra un bel complimento, Sandro, O Zermiani, repórter italiano, que faz o contato. No, ma sempre parliamo di te, guarda, ci manchi tanta qui, todo o time é muito triste. Piquet diz que ele faz muita falta, que toda a equipe está muito triste. Presto a retornare con noi. E ele espera que ele rapidamente volte. Veramente. E Alessandro Nannini, evidentemente emocionado, agradece. Agradece, eles falam de Flávio Briatore, o diretor da Benetton. Uma forma, uma homenagem de forma muito sensível de Nelson Piquet e Alessandro Nannini. Nannini que recentemente perdeu o antebraço num desastre de helicóptero, teve o antebraço reimplantado, parte do braço direito, e que agora luta para superar todos os problemas iniciais de um reimplante dessa natureza. O retorno à Fórmula 1 é uma coisa para futuro muito difícil, praticamente impossível. Daí esta homenagem de Piquet, da equipe e da Fórmula 1, a Sandro Nannini, uma figura simpaticíssima. Mas a briga é entre Ayrton Senna e Alain Prost. Vale o título mundial de 1990. Ayrton Senna leva a vantagem de 9 pontos, leva a vantagem de uma vitória. E aí está Ayrton Senna que mais uma vez vai largar na pole position. E Prost vai largar a seu lado. Senna marcou 1 minuto 36 segundos 996 milésimos contra 1:37 228 de Prost. Aí você vê Nigel Mansell que larga na segunda fila na terceira posição. E ao lado de Mansell vai aparecer Gerhard Berger, companheiro de Ayrton Senna na McLaren. Senna e Prost na primeira fila e Mansell e Berger, que você vê agora, na segunda fila, as duas McLarens, as duas Ferraris, os dois postulantes ao título e os dois companheiros de equipe que serão fundamentais, que podem ser de fundamental importância para a decisão deste campeonato. As opções, as possibilidades. Ayrton Senna, se vencer, será campeão, será bicampeão mundial de Fórmula 1, será campeão de 1990. Prost só consegue adiar a decisão e levar para a Austrália no próximo dia 4 se vencer a corrida ou se chegar em segundo lugar, desde que Ayrton Senna não venha a ser o vencedor. Qualquer posição de Prost que não seja primeiro ou segundo no caso de Senna não vencer, já determina Ayrton Senna como campeão, e esta é a nossa torcida e esta é a sua torcida em todo o Brasil. E outros 3 brasileiros participam da prova. Nelson Piquet, que você viu agora há pouco conversando com Alessandro Nannini, que larga na 6ª posição. Piquet marcou 1:40,049. Roberto Pupo Moreno, que pela primeira vez conduz um carro de uma equipe grande na Fórmula 1, fez um excepcional 9º tempo, 1:40,574, apenas meio segundo mais lento do que Nelson Piquet. Piquet que faz todo o desenvolvimento desse carro. E Moreno que pela primeira vez senta no Benetton, favorecido que foi pelo acidente, pela desgraça com Alessandro Nannini. E mais Maurício Gugelmin, que larga na 16ª posição com 1:41,698. Aí você vai vendo Senna e Prost na primeira fila, depois vem Mansell e Berger a segunda fila, a 5ª posição de Thierry Boutsen e Nelson Piquet. Boutsen que a essa altura já se diz poderia até ter uma chance de rescindir seu contrato na Ligier e partir para Benetton. Depois Ricardo Patrese e Roberto Moreno. Aí vem a Guri Suzuki, Pierluigi Martini. A 6ª fila com Derek Warwick e Ivan Capelli. Depois vem a 7ª fila com Satoru Nakajima e Johnny Herbert, que corre na Lotus, substituindo Donnelly. Depois vem Maurício Gugelmin e Eric Bernard, Nicola Larini e Emanuele Pirro, na 9ª fila. A 10ª fila trazendo Morbidelli, que corre pela Minardi. Ele que é filho de um dos patrocinadores da equipe, e Felipe Alliot, pela Ligier. 11ª fila para Stefano Modena, da Brabham, e o Brabham, com a outra Brabham. Depois vem Alex Caff, da Arrows, e Michele Alboreto, as duas Arrows. E a última fila com Andrea De Cesaris. E nós vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus.
Um instante de muita expectativa. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Gerhard Berger. Serão 53 voltas, num total de 310 quilômetros, 527 metros. Cada volta com 5.859 metros. Aí a grande reta do circuito de Suzuka, um ponto de alta velocidade, o curvão ao final desta grande reta. E depois aí vem a série de curvas. Logo após a curva, o final da reta, o primeiro S, uma série de curvas direita e esquerda, onde é absolutamente impossível tentar qualquer ultrapassagem. A subida, um outro trecho de velocidade, aí você vê 5.859 metros, no total do circuito de Suzuka. A média de Ayrton Senna na casa dos 217 km por hora, quando ele conquistou sua 51ª pole position. As Ferraris continuam com um rendimento melhor, as McLarens baseadas no seu motor, no motor Honda. Trabalho todo especial da Honda para esta prova. Aí você vai vendo Senna, Prost, Mansell, Berger. A largada será muito importante, tomar a ponta será muito importante, troca de pneu, tudo tem uma importância muito grande nesta decisão de campeonato. Nos últimos anos, o campeonato sempre sendo decidido aí no circuito de Suzuka. Em 1987, Nelson Piquet conquistou seu tricampeonato, ainda na sexta-feira, depois do acidente de Nigel Mansell, que impediu o inglês de participar da prova. Piquet acabou ficando com o título daquele ano correndo pelo Williams, conquistando seu tricampeonato. Depois, em 88, Ayrton Senna numa recuperação fantástica, Senna que vem aí buscando o aquecimento ideal dos pneus. Senna conseguiu a vitória depois de ficar parado no grid de largada, cair para a 16ª posição. Fez talvez a grande corrida de sua vida, conseguiu ultrapassar Prost, marcou os 9 pontos necessários e comemorou o seu título mundial. E depois, em 89, nessa curva que vai aparecer aí é a entrada do box. Aí a chicane que traz para a curva, que traz para a reta dos boxes. Mas aí este ponto da entrada dos boxes, Prost tinha um carro afinado para as retas, Senna para as curvas. Senna arriscou a ultrapassagem na freada dessa chicane. Prost propositadamente fechou a porta, deixou bater. Os dois saíram, Senna voltou para a pista, conseguiu ainda parando no box trocar o bico do carro. Passou por Alessandro Nannini, que hoje vive esse drama depois do acidente. Passou por Alessandro Nannini, recebeu a bandeirada, mas a FISA, liderada por Jean-Marie Balestre, acabou tomando os pontos, tomando a vitória de Ayrton Senna. Alessandro Nannini foi declarado vencedor e com isso o Prost foi declarado campeão de 1989. A situação se inverte, é Prost quem precisa da vitória de todas as formas. Em 1990, Ayrton Senna corre em função de seu adversário. E aí vem ele chegando, Senna vai largar por dentro, um pouco mais à frente, a primeira curva é tomada à direita, Prost na primeira curva, na primeira fila por fora. Depois a Ferrari de Nigel Mansell, depois a McLaren de Gerhard Berger. Na sequência, Thierry Boutsen, Nelson Piquet são as 3 primeiras filas. Momento de expectativa, sempre superlotado o circuito de Suzuka. Uma paixão muito grande do japonês pelo automobilismo, pela Fórmula 1 e especialmente neste caso pela Honda, a torcida toda pela Honda. Ayrton Senna, Alain Prost, Mansell e Berger. A largada é muito importante, vai passar a bandeira verde lá atrás, todos os carros já estão posicionados. Vai pintar a luz vermelha. Chegando os últimos carros, bandeira verde acionada. Vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas para Prost.
das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Uma coisa que até estava prevista no filme, porque aconteceu quando o Prost fechou a porta para a Senna na tentativa em 1989. Logo na largada, a não ser que eles determinem a parada e uma nova largada. Prost vai correndo para o box, aí ficam os dois carros. Ficamos dependendo do posicionamento do diretor de prova, se a prova continua ou não. O Reginaldo Leme tem a sua primeira participação. Bom dia, aliás, boa madrugada aí, o torcedor brasileiro. Nós vimos que era uma coisa que não se desenhava, quer dizer, não era uma coisa realmente esperada, mas a disputa pela primeira curva era muito importante, todo mundo sabia. Quer dizer, o Prost realmente largou melhor, porque é sabido que aqui no Autódromo de Suzuka, a posição em que larga o pole position não é a ideal, é uma parte suja da pista. Quer dizer, o Prost largou muito bem, foi para frente, tomou a ponta, aí o que pareceu ali foi realmente uma briga pela curva, sem culpa de ninguém. Foi o que pareceu. Vamos ver a decisão da prova. Até o momento, nenhuma manifestação no sentido de cancelamento da largada. Aí a Olha, repetição. A largada, vê como o Prost foi melhor. O Senna já estava bem dentro da curva, evidentemente não tirou o carro, porque não era seu interesse tirar, e parece que não há mesmo interrupção da prova e o campeonato estaria terminado. Aí Gerhard Berger deixa a pista também no término da primeira volta. O replay mostrou claramente, o Prost larga melhor. Ayrton Senna não iria nunca entregar esta primeira curva, não iria nunca entregar esta primeira volta. Ele vem por dentro, bota meio carro e Prost fecha a porta em cima de Ayrton Senna. O Senna tinha meio carro, o Prost poderia ter tomado mais cuidado. Ele é que tinha mais a perder. Nigel Mansell passa a ser o líder. Nigel Mansell passa a ser o líder. Nelson Piquet vem por ali com Roberto Moreno, os outros dois brasileiros atrás de Nigel Mansell. Depois vem as Williams. A prova segue e seguindo a prova está terminado e Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. A exemplo do que aconteceu em 1989. A exemplo do que aconteceu em 1989. Prost bateu com Senna e foi campeão. Agora não precisou nem a primeira volta. E eu não consigo entender o posicionamento do Prost, porque ele tinha tudo a perder. O Senna nunca tiraria o carro. Se é para bater, deixa bater. O Prost veio e veio em cima dele e a batida ficou clara que ia acontecer no momento que os dois estavam dividindo a curva. O Prost é que tinha tudo a perder, é que tinha toda uma prova pela frente. Com isso o Gerhard Berger saiu. O título está decidido. Você tem toda uma prova para curtir pela frente, mas pode já comemorar, porque essa altura com os dois fora, com a sequência de prova, a não ser que o Jean-Marie Balestre resolva mexer nos seus pauzinhos, o campeonato está terminado. E Ayrton Senna é o campeão de 1990. Ayrton Senna é o campeão mundial de Fórmula 1 e seguimos com a prova. Nigel Mansell vem na liderança. Logo a seguir, as duas Benetton, com Piquet e com Roberto Pupo Moreno. Depois vem Thierry Boutsen e na sequência, Ricardo Patrese. Aí a irritação na Ferrari, do César Fiore, conversando com o Steve Nichols. Mansell é o primeiro, Piquet o segundo, Moreno o terceiro, Boutsen o quarto, Patrese o quinto, Derek Warwick na sexta posição. Eles estão na terceira volta. Aí você vê Senna voltando a pé para os boxes. Eu repito que não consigo entender o posicionamento do Prost, porque ele largou bem. O Senna voltou na mudança para a segunda marcha, depois de ter patinado na sujeira. Veio por dentro, eles estavam disputando a primeira curva. É evidente, mas é evidente, é claro, que Senna não iria tirar o pé em hipótese nenhuma. Nunca iria tirar o pé. E o Prost veio por cima e fechou a porta. E eles se tocaram por ali, os dois foram para a terra e a prova terminou. Agora imagina o que o Prost tem para falar pelo resto da vida. Mas o campeonato está decidido. Está definida a temporada de 1990. Aí está Mansell. E Piquet vem ali na boa. E Roberto Moreno vem logo atrás em terceiro. E
E o curioso é que Berger saiu logo. Berger saiu logo no final da primeira curva. Temos 50 voltas pela frente. Repare, Mansell, Piquet, Moreno, Butsen, Patrese, depois o Warwick. São os 6 primeiros colocados. A corrida ficou inteirinha para Nigel Mansell. Ficou completamente para Nigel Mansell. Agora muita coisa vai se falar, muita coisa vai se discutir. Pela segunda vez é o próximo, por fora que fecha. Só que dessa vez o prejuízo foi todo para ele. Aí vai Mansell na liderança. Vamos pela quarta volta, Mansell, Piquet, Moreno, Butsen, Patrese e Warwick. Eu repito, Ayrton Senna permanece com seus 78 pontos, Alain Prost 69 pontos. O máximo que Prost poderia fazer seriam 9 pontos, tendo que jogar fora. A partir daí 2 pontos, chegando no máximo de 77 contra os 78 pontos já marcados por Ayrton Senna. Mais uma vez, e aí vai Senna voltando. Tenho certeza que não era assim que ele gostaria. Tenho certeza que não foi assim que ele planejou. Mas ele agradece os aplausos, agradece o incentivo. Não era desta forma que ele queria, mas as circunstâncias assim acabaram determinando. Nunca, em hipótese alguma, ele iria tirar o pé no meio daquela curva e deixar o Prost sair limpo à frente. E ninguém faria isso. Aí vai Piquet numa belíssima segunda posição e Roberto Moreno em terceiro. Vamos chegando para 5 voltas, diga Reginaldo. Não tem dúvida nenhuma, o Senna não poderia tirar o pé, em qualquer circunstância ali ele não tiraria o pé. Realmente o Prost deve ter calculado mal o momento, o ponto em que o Senna já se encontrava, no momento em que o Prost tentou fazer a curva de qualquer forma. A única explicação que tem é que o Prost sabia que precisava andar na frente de todo jeito, sem dúvida nenhuma. Depois do warm-up ficou claro que a Ferrari tinha muito mais carro. Vamos tentar ouvir o Senna. É uma imagem exclusiva da televisão japonesa. É uma reportagem que eles fazem sem áudio para nós. Mas eu dizia, o Prost, sabendo que tinha muito mais carro mesmo em condições de corrida, ele tinha que sair na frente para conseguir abrir como o Mansell está abrindo agora. Agora, vocês vão ver, claro que Senna fora, Prost fora, também Berger fora, a corrida já perde bastante, mas vocês vão ter muita emoção, porque essa briga Mansell, a briga com as duas Benetton, que veja bem o detalhe, as duas largaram com pneus B, embora o asfalto seja bastante abrasivo, a temperatura esteja alta, as duas vão tentar não fazer pit stop, não fazer parada para trocar pneu. Para o Mansell a parada é obrigatória. Vem atrás aí, Butsen e Patrese, que também largaram com pneus B para tentar não trocar. Quer dizer, tem muita briga ainda pela vitória e pode até pintar a prometida primeira vitória de Nelson Piquet desde 1987. Ou quem sabe até de Roberto Moreno aí estreando numa equipe grande. Maurício Gugelmin segue na 12ª colocação. Aí seria bom demais. A comemoração de um título para Ayrton Senna no bicampeonato mundial. E Piquet aí em segundo, com chances, até porque o Mansell é imprevisível, claro que sim, de tentar uma primeira vitória depois de 1987. Tem Moreno, a volta mais rápida de Mansell, evidente, 1:47.272. Depois da volta de número 5, aí você vê Roberto Pupo Moreno na terceira posição. Aí vai Moreno pela primeira vez, era um carro para ele, ele responde de imediato aquilo que se esperava de Moreno. E ele dizia e sempre diz, só quero um carro, quero uma chance. A chance veio e aí está ele em terceiro lugar na prova. Mansell é o primeiro, Piquet é o segundo, Moreno é o terceiro, o quarto é Butsen, o quinto é Patrese, o sexto é o Warwick, Maurício Gugelmin é o 12º colocado e Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Esso e seus revendedores. Vinólia, Brahma Chopp, Nescafé e Samoa.
Aí nós pegamos uma carona na Ferrari de Nigel Mansell. Aí vai o Leão. E Leone. E depois da próxima corrida, deixa a Ferrari e volta para sua casa. Volta para onde ele foi feliz. Para onde ele esteve perto de um título mundial. Exatamente nesta pista. E aí fica fora a marcha de Maurício Gugelmin. Está fora Maurício Gugelmin. Você vê o carro a marcha número 15. 2 brasileiros estão fora da prova. Maurício Gugelmin abandona, mas Ayrton Senna, que largou na primeira curva, largou apenas para comemorar o título de bicampeão mundial de Fórmula 1. Mansell segue em primeiro, Piquet em segundo, Moreno em terceiro. É bom demais. E Mansell faz volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. São 53 voltas no total no Grande Prêmio do Japão. Aí vai Mansell. As voltas passam, vão se sucedendo e eu não consigo entender a cabeça do Prost e o procedimento do Prost. Não consigo compreender. Na largada, com 53 voltas pela frente. Aí Piquet em segundo. Mansell, Piquet, Moreno. E a Ferrari não consegue fugir tanto assim. E se houver uma mínima possibilidade da Benetton conseguir levar, que os 2 pilotos brasileiros da Benetton consigam levar seus carros até o final sem uma troca, mesmo com asfalto abrasivo, mesmo com a temperatura quente, mas da forma com que Mansell não consegue fugir, não consegue escapar tanto nessas 6 primeiras voltas, se eles conseguirem levar sem troca de pneus até o final, mesmo se prejudicando, mesmo andando em ritmo mais lento, mesmo escorregando no final da prova, tem ótimas possibilidades na competição. Aí eles fazem a chicane. E repare como o Piquet não consegue fugir de Moreno. Como é bonita a performance de Roberto Pupo Moreno nestas primeiras voltas. Eles completam mais uma volta. Sempre Mansell, Piquet e Moreno. Aí você vai vendo Nelson Piquet. Aí você vai vendo o Piquet. E Moreno acompanha de perto. O título que poderia demorar 53 voltas para ser decidido demorou apenas 10 segundos. O tempo exato da luz verde para a tomada da primeira curva no circuito de Suzuka. Mansell, Piquet, Moreno, Boutsen, Patrese e Aguri Suzuki para a festa maior dos japoneses. Eles que já comemoram mais um título de um piloto com motor Honda, que aconteceu em 87, aí Capelli parado no box. Que aconteceu em 87, aconteceu em 88, aconteceu em 89, volta a acontecer em 1990 e sempre no circuito deles, em Suzuka. E agora os japoneses vêm Aguri Suzuki pintar na 6ª posição. Aí Ivan Capelli, você viu o carro de Maurício Gugelmin, de número 15 fora, com Gugelmin já fora do carro, e agora você vê Ivan Capelli, outra marcha parada no box. E repara que Mansell não consegue realmente fugir tanto. E olha só como o Moreno não só não permite a fuga de Piquet, como agora começa a tirar diferença em relação a Nelson Piquet. Vai tomando confiança, porque vai se estabilizando na prova. Devia estar sentindo a pressão, ele sabe que é a sua chance, é a chance de mostrar serviço. Então, à medida que as voltas vão passando, ele vai começando a se sentir à vontade dentro do cockpit do seu carro. Repare, como ele tira realmente a diferença em relação a Nelson Piquet. E aí passando o Boutsen e passando o Patrese. E o Suzuki já ficando para muito longe na 6ª posição. Como sempre, a TV japonesa, quando faz a sua transmissão do Grande Prêmio de Suzuka, é um grande barato o áudio deles. Repare, você se sente ao lado do carro em cada ponto do circuito. Veja só, na tomada da curva, a mudança de marcha. Thierry Boutsen e Ricardo Patrese. Boutsen é o 4º, Patrese é o 5º.
realmente, para quem gosta do automobilismo, quem gosta de Fórmula 1 e gosta da velocidade, é um grande barato o áudio do Grande Prêmio do Japão. Aí vem Mansell, se aproximando da chicane de novo. A curva que antecede a reta que leva para a chicane. Aí a mudança de marcha, trazendo para a segunda marcha. Contorna a chicane. E vem rasgar pela reta Nigel Mansell. Mansell contornando a curva do final da reta. Aí o Mansell. Sempre na liderança, sempre com Piquet em segundo e Roberto Pupo Moreno na terceira posição. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Vinólia, Brahma Chopp, Nescafé, Samoa e Enso e seus revendedores. Aí o Mansell. Piquet, Moreno, Butsen, Patrese e Suzuki. Reginaldo, diga lá a diferença a essa altura do Nigel Mansell para Nelson Piquet e, consequentemente, para Roberto Moreno, que vem logo atrás. Porque ele não está conseguindo fugir tanto assim. Mansell tem 3.344, quer dizer, 3 segundos, 344 milésimos à frente de Nelson Piquet. Moreno está 1.153 atrás de Nelson Piquet. E Moreno tem uma vantagem em relação ao Butsen de 1.982. Quer dizer, o Mansell, é verdade, o Mansell, pelo carro que tem, pela forma como a Ferrari se preparou para a corrida, e com o pneu C, pneus mais moles que os de Piquet e de Moreno, deveria estar andando bem mais. Já deveria estar com uma diferença muito mais sossegada. Olha o Suzuki aí, ele deixou o Warwick para trás. Você vê o Warwick passando aí na 7ª posição, logo atrás. Aí o Johnny Herbert, que seria o 8º. E depois vem o Nakajima. Pierluigi Martini. E nós voltamos com o Nigel Mansell. Era o Nakajima porque o Alesi, que deveria largar, ele deveria ocupar a 7ª posição, sequer treinou no sábado e não largou. Problemas aí de pescoço, problemas musculares, ele não teve condições de largar. De novo de carona na Ferrari de Mansell. Eu repito, se você pegou agora, se você não pegou o início exato da prova, se resolveu dar um cochilo, acordou um pouco mais tarde do que devia, e está vendo aí o Mansell, não vê Prost, não vê Berger, não vê Senna, fique sabendo que Ayrton Senna é campeão mundial de 1990, é bicampeão mundial de Fórmula 1. A corrida para Senna e Prost durou apenas 10 segundos, eles se enroscaram logo na primeira curva. Prost largou melhor, Senna voltou por dentro, dividia a curva com ele, tinha meio carro, Prost já os dois em velocidade, o Prost fechou para fazer a tangência, o Senna evidentemente não ia tirar o carro, os dois se enroscaram, foram para a areia, sem nenhuma consequência para os dois, a não ser a definição do campeonato. Aí Thierry Butsen, que faz a penúltima corrida na Williams, ele vai ceder o lugar para Nigel Mansell, que está na liderança da prova. E um piloto do gabarito e da competência de Thierry Butsen deve sobrar, pelo menos, para princípio de temporada no carro que vai dirigir. Vai para Ligier na próxima temporada, se bem que Guy Ligier tem aí planos de voltar, fazer voltar sua equipe ao primeiro time. Thierry Butsen seria o piloto a conduzir a equipe para isso, mas
Parece que momentaneamente, pelo menos para início de temporada, vai sobrar piloto e faltar carro. Aí Nelson Piquet, segundo colocado na prova. Vai com sua experiência, com tranquilidade, levando a Benetton na segunda posição. E Roberto Moreno segue firme em terceiro. Aumenta um pouco a diferença de Piquet para Moreno. 1.454, mas ainda na casa, abaixo de 1,5 segundos. Benetton número 20 de Nelson Piquet. Logo atrás a 19 de Roberto Pupo Moreno. E repare como o Mansell não consegue essa vantagem toda, não. Galvão agora até conseguiu uma vantagem um pouquinho maior. Elevou a diferença para 4.040, mas ainda é muito pouco em relação ao que a Ferrari poderia pretender. O Mansell virou 1.46.436, que é a melhor volta da corrida até o momento. O Piquet está virando 1.47.228, o Moreno 1.47, virou melhor que o Piquet nessa última volta, 126. Agora eles acabam de passar pela linha de chegada e Piquet diminuiu a diferença. Agora o Mansell virou 1.47.432 e foi o Piquet que virou 1.46.919. Moreno 1.47.119. E aí você viu o Moreno e agora vê Nelson Piquet. São 53 voltas, o Reginaldo confirma o número de voltas até aqui. Aí você vai vendo o Piquet logo atrás, Roberto Pupo Moreno. E aí o líder da prova, Nigel Mansell, ficou com a corrida todinha para ele. Ficou com a corrida todinha para ele. O Mansell, ele que ao vencer o Grande Prêmio de Portugal, comemorou de forma efusiva porque se igualou a Stirling Moss no número de vitórias. Pode agora bater a marca de Stirling Moss, porque ficou com a prova inteirinha para ele, Nigel Mansell, a partir do momento que Senna, Prost e Berger estão fora. Senna e Prost se enroscando na primeira curva e o Berger, de forma inexplicável, mais um desses erros imperdoáveis de um piloto de uma equipe de ponta. Berger completou a primeira volta em primeiro e ao completar a primeira volta saiu sozinho na curva. Volta a fazer volta mais rápida, Nigel Mansell, 1.46.436. A pole position de Senna foi 10 segundos mais rápido, 1.36.996. E aí Mansell vem se aproximando para completar mais uma volta. Galvão, essa informação da melhor volta do Mansell foi da volta número 11, 2 voltas atrás. Agora ele vai completar a 13ª. Vamos ver o tempo de volta dele na 13ª volta. 1.46.570. Piquet 1.47.240, Moreno 1.47.017. A diferença volta a aumentar. De Mansell para Piquet é 4.197. Diminui um pouco de Piquet para Moreno. Mansell começa a determinar um ritmo mais forte. E aí o Suzuki, evidentemente a TV japonesa vai dar aí uma carona para Aguri Suzuki, que vem tocando e vem tocando bem. A sua Lola Lamborghini, La Russe. Aguri Suzuki, aí você vai vendo a velocidade, toda aquela armação que os japoneses fazem no Grande Prêmio do Japão, no circuito de Suzuka. Voltamos com o Nigel Mansell. Nós vamos pela volta de número 14, num total de 53, mas essa era uma corrida que tinha uma outra história. Não era simplesmente uma corrida de Fórmula 1, não era simplesmente uma etapa de campeonato mundial de Fórmula 1. Ela era mais do que isso, uma corrida toda particular de Ayrton Senna e Alain Prost, que envolvia o quê? Prost teria que vencer a corrida para levar a decisão para Adelaide daqui a 15 dias. Teria que ser segundo se Senna não vencesse a corrida para levar essa decisão para Adelaide. Senna queria a vitória, por isso brigou tanto pela pole position. Ou, se Prost não chegasse entre os 2 primeiros lugares, outra vez o Capelli parado. Ou se os dois tivesse algum problema pela pista. Então era uma corrida que trazia tudo isso no seu bojo. Mais do que uma corrida, era toda uma briga particular entre os dois para a definição do título mundial. Então vamos lá, aquilo que eu dizia, se você tirou um cochilo, não viu a largada, vai ver agora. Vai ver a decisão exatamente do Campeonato Mundial de 1990. De César volta a pé. Aí o momento em que ele perde o controle do seu carro, roda. Tem muita areia nesse circuito. É uma coisa curiosa, é um circuito realmente que tem muita areia. A areia vem muito para a pista, isso é na curva no final da reta.
Você viu lá McLaren parada ao final e vai vendo o Mansell de novo. Mas vamos ver como é que foi a largada, como é que foi a batida, com calma, com tranquilidade, e como é que se decidiu o título mundial de 1990. Vamos lá. Veja só. Você está acompanhando. Passa a bandeira verde, pinta a luz vermelha, foi muito rápida. O Prost larga melhor. O Mansell vem por dentro, o Berger vem por fora, o Senna vai, pega o vácuo, puxa, vai por lá por dentro. Repare, já tem meio carro. Aí o Prost vem exatamente para cima do Senna. O Senna tem meio carro por ali, por dentro ele que largava na pole position. Tem meio carro colocado. O Prost vem e passa com a sua roda traseira direita por cima da roda dianteira esquerda de Ayrton Senna. Vamos até ver de novo. Vamos rever porque foi a decisão do título mundial de 1990. Com calma, com tranquilidade. Vamos lá, ver de novo. Olha o Senna, entra atrás, puxa. Na mudança de marcha, ali já estão em terceira, estão acelerando. Repare como o Senna já puxa. Já tem. E o normal seria ele sair na frente de Prost aí. Olha o Prost como vai. Pega a roda, passa por cima do bico do carro de Ayrton Senna, antes de bater. Isso aí, antes de bater, o Senna já está com uma roda por dentro. Ele até chega a tirar um pouco o carro, tentando evitar o choque. E aí vem o Prost e pega. Cada um pode fazer a sua análise. E aí terminou o campeonato, terminou a temporada de 90 e Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. E você continua com o Suzuki, beirando aí a casa dos 300. No final da reta, chegando, beliscando os 300, ele faz a redução para a quinta marcha, para fazer a tomada de curva. Total de 53 voltas, já passando de 15 voltas no Grande Prêmio do Japão. A liderança de Nigel Mansell, Patrese, 2,8 de vantagem apenas Patrese, que é o quinto para Suzuki, que você vê na tela, e que é o sexto colocado. Galvão, eles estão aí mostrando o Suzuki e vale a pena ressaltar que o Suzuki realmente é um piloto que se revelou muito melhor, por exemplo, do que um Satoru Nakajima, que tem uma experiência muito maior que a dele. O Suzuki esse ano fez uma temporada brilhante até. Desde o Grande Prêmio do Brasil, quando aquele primeiro treino com chuva ele chegou a fazer o primeiro tempo, esteve sempre bem. O carro não é, a equipe, o motor não é ainda um carro à altura de pilotos de primeiro time, mas o Suzuki andou muito bem e andou muito bem na temporada toda, e nessa corrida, curioso, ele vem tirando 2 décimos de segundo por volta em cima do Patrese. O Suzuki está em sexto e pode vir a ameaçar a posição de Patrese e Butsen. Aí você vai vendo o Mansell. Ele contorna a chicane, mergulha no curvão, despeja a potência, sexta marcha e é velocidade, pé no fundo, passa dos 300 por hora na Ferrari. Veja para a redução. Quando ele tirar a mão direita no próprio volante, ele faz a mudança de marcha. E você volta a ver o Suzuki. Butsen, Patrese e o Suzuki, que realmente vem tirando a diferença. Suzuki, que é o sexto colocado. Maurício Gugelmin, você sabe, já abandonou. Piquet o segundo, Moreno é o terceiro e Senna é campeão mundial de 1990. O Warwick depois aparece por ali. O Herbert e mais atrás o Nakajima, que está na nona posição. Um japonês em sexto, outro em nono. E um piloto de motor japonês campeão do mundo. É tudo que os japoneses queriam para fazer a festa. Aí o Mansell. Tocada firme de Nigel Mansell. Volta mais rápida. 1:46.399, volta de número 16. Ele está na 17ª volta. Aí vai Mansell firme na liderança. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores e Vinólia. E tá aí o Mansell se aproximando para completar mais uma volta. Fica sempre essa expectativa, aquela língua de fogo que sai ali na mudança de marcha. Fica sempre a expectativa da troca de pneus, da necessidade de troca de pneus para Nigel Mansell. E
e da possibilidade de não parar para trocar pneus Nelson Piquet, nem Roberto Fulco Moreno. E eu repito que a diferença, por enquanto, de Mansell para eles, não é significativa a ponto de garantir um retorno na primeira posição. Pode dar uma briga muito grande no final. Ele voltar atrás, mas com pneus novos, vir tirando diferença e dar uma briga grande no final. Mas por enquanto não é suficiente para o retorno na primeira posição. O Reginaldo informa exatamente qual a diferença entre eles. Aí aparece depois de 17 voltas de 4,8 segundos, abaixo da casa dos 5 segundos. É muito pequena a diferença, portanto. Mansell, Piquet, Moreno, Butsen, Patrese e Suzuki, sempre os 6 primeiros colocados. E o Mansell toca tudo que tem direito, exatamente para tentar fugir e abrir um pouco mais. Meu bem, meu mal, o limite entre o amor e o ódio. Meu bem, meu mal, de Cassiano Gabos Mendes, a próxima novela das 8. Reginaldo faz um balanço da corrida até nos aproximarmos da volta de número 20. Estamos ainda na volta 18ª, de um total de 53. Uma corrida que já não tem Senna e Prost, que eram realmente os dois mais importantes. O ponto importante dessa corrida era uma disputa de título, que a expectativa era muito grande, porque Senna não precisando da vitória e correndo para incomodar Prost, ou seja, para chegar à frente do Prost, ou no mínimo um segundo lugar, que obrigaria o Prost a lutar pela vitória, e só a vitória em Adelaide, na Austrália. Prost precisando da vitória de qualquer forma e tendo um carro mais ajustado para a pista do que Senna, então esperava-se um duelo realmente sensacional que acabou não acontecendo. O que se vê até agora é Mansell tranquilo, porque sem Prost, sem Senna e também sem Berger, que só saiu sozinho da pista, tranquilo à frente para poder fazer uma corrida como ele queria. Só que o Mansell está com um pneu C, um pneu que a maioria dos pilotos que correm com Goodyear escolheu para fazer um pit stop no mínimo nessa corrida, na temperatura que está bastante alta, muito mais alta que nos dias de treino, e num asfalto bastante abrasivo, como essa pista, com curvas de alta velocidade, com freadas, enfim, com pontos que realmente provocam um desgaste dos pneus. Quer dizer, Mansell, digamos, uma hipótese, o Mansell não acelerar muito, fazer um ritmo igual ao de Piquet e de Moreno, que correm com B, para tentar não trocar, duvido muito que adiante, porque o pneu realmente deve desgastar, não vai ser possível isso, teoricamente. Talvez ele esteja tentando. O Piquet e o Moreno, que estão com pneu B, tem a possibilidade de, em mantendo esse ritmo, e até mais, hein? Até mais. O Mansell pode abrir até uma diferença maior, que eles teriam a possibilidade de lutar por uma vitória na corrida. No momento, Mansell, que virou na volta número 18, 1:46.715, tem quase 5 segundos de vantagem a Piquet. É muito pouco em relação ao que ele poderia tirar de vantagem. Piquet virou 1:46.849, quer dizer, está quase virando ali, quase no mesmo ritmo de Mansell. Moreno 1:47.163. E aí a pressão de Satoru Nakajima em cima de Johnny Herbert, e a televisão japonesa deita e rola. Nakajima-san, o grande ídolo do automobilismo japonês. Aí vai ele para cima do Johnny Herbert. E olha lá a Minardi do Morbidelli. Tá vendo ali? CSM, do patrocinador, o M é de Morbidelli. É o pai do próprio. Aí fica mais fácil para arrumar uma vaga na equipe. Ele vai ser o piloto da Martini em 1991. É o dono do dinheiro. E aí vai o Mansell, apertando o da direita, tentando fugir. E volta o Satoru Nakajima ali para cima do Johnny Herbert. O Herbert é o 8º colocado, o Nakajima é o 9º. Nakajima que vai continuar na Tyrrell na próxima temporada, garantido pelos milhões de dólares japoneses para que o Ken Tyrrell possa tocar sua equipe. Vai continuar como segundo piloto, e o primeiro piloto passa a ser Stefano Modena, que sai da Brabham para substituir Jean Alesi na equipe Tyrrell. E você volta de carona na Ferrari de Mansell. Vê aquele movimento de mão que ele faz ali? Com os dedos é exatamente quando ele troca a marcha. Então aí ele está apenas
fazendo a mudança. Ali, já fez a mudança de marcha. O problema foi só na câmera. Mansell segue firme com sua Ferrari para completar mais uma volta. Aí Mansell e a vantagem que ele tem. Repare como já não aparece ali. Rasga toda a reta antes que apareça Nelson Piquet na segunda posição. Aí o Mansell, o líder da prova, e eu repito que a prova ficou todinha para ele, né? Uma prova que seria disputada curva a curva entre Ferraris e McLaren. Thierry Boutsen vai para a troca de pneus. É o primeiro a parar para a troca de pneus. Boutsen que estava na quarta posição, logo atrás de Moreno, à frente de Patrese. Patrese passa a ser o quarto, o quinto colocado é a Guri Suzuki, o sexto é Derek Warwick. Se enrolaram todo, coitado do Boutsen. Na roda traseira esquerda. Finalmente, mais de 13 segundos, perde tempo e volta Thierry Boutsen. A turma de 4, 3 acabaram trabalhando bem. Um complicou a vida do Thierry Boutsen. Travou a dianteira esquerda, Nigel Mansell. Esse é o Mansell. Ele consegue aumentar para cima dos 5 segundos. Perdeu um tempinho ali naquela travada. Isso pode ter complicado um pouco mais ainda o pneu dianteiro esquerdo. Deu uma fritadinha ali no pneu. O Nigel Mansell. Ayrton Senna esperava muita luta, muita agonia, muito sufoco e muita pressão em 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. Teve que acelerar fundo apenas durante 10 segundos até que o Prost viesse para a linha de dentro, onde estava o Senna com metade do carro. Os dois se chocassem e na batida dos dois o campeonato estava definido. Aí Piquet, que é o segundo colocado. Mansell vem para completar a volta. Agora aparece o Piquet. Deve ter diminuído essa diferença aí. Reginaldo vai conferir. Volta número 21. Mansell virou 1:46.638. Piquet 1:46.871. Moreno virou melhor que os três. 1:46.611. Diferença de Mansell para Piquet 5.472. De Piquet para Moreno 2.808. O Moreno está fazendo a corrida de Piquet. Freia onde o Piquet freia, acelera onde o Piquet acelera, e está ali mantendo uma posição e uma corrida até muito inteligente. O Mansell é que eu volto a dizer, ele teria carro, tem carro equilibrado, tem pneu para andar muito mais do que isso. Quer dizer, se ele está andando menos, é uma atitude que ele adotou de propósito para tentar fazer a corrida toda sem efetuar a troca, embora esteja com o pneu do tipo C, que é um pneu mais mole. Como a Ferrari é no momento o carro mais equilibrado de todos, pode ser que o Mansell consiga, mas de qualquer forma é um grande risco. Ele quer evitar uma parada, porque uma parada em Suzuka significa uma perda bastante grande na forma de entrar nos boxes. Ele perderia entre desaceleração e recuperação, troca e depois voltar à pista, ele perderia em torno de 25 a 26 segundos. E aí vai o Mansell na parte alta do circuito, na parte de alta, que traz exatamente aí para chicane. E aí inicia o mergulho para completar mais uma volta. Você viu o Mansell em primeiro, Piquet em segundo, Moreno em terceiro, a quarta posição do Patrese, porque o Thierry parou para trocar pneus, a quinta posição do Suzuki e a sexta do Herbert. Então o Nakajima vai ali na sétima posição, essa briga que você vê aí. O Herbert é o sexto, passou o Nakajima, é o sétimo. E o Mansell volta a fazer a volta mais rápida. Tá aí Johnny Herbert. Herbert que sofreu há 2 anos um acidente seríssimo na Fórmula 3000. Tentou começar a temporada de 88, mas tinha problemas sérios com as pernas. Teve que ter uma aprovação especial dos médicos para participar daquele início de temporada. Depois se afastou da Fórmula 1 e volta agora para substituir um piloto que sofreu também um acidente seríssimo, dramático, que você se lembra, o acidente de Martin Donnelly nos treinos do Grande Prêmio da Espanha. Donnelly continua internado no hospital na Inglaterra, continua sob cuidados e merecendo cuidados especiais.
Recentemente ele, há coisa de dias atrás, os médicos dispensaram o auxílio para respiração, ele passou a respirar normalmente, mas continuava fora, sem consciência, em função dos remédios, dos sedativos fortes que os médicos vinham ministrando. Aí o Mansell vem para completar mais uma volta. Ele rasga pela reta. Tem ninguém à sua frente, ainda sem pegar retardatários, Nigel Mansell. Atenção, Galvão, porque o Mansell resolveu andar. Eu acho que ele deve estar pretendendo fazer uma troca. Agora volta a 23ª. Fazer uma troca daqui 2 ou 3 voltas, então ele resolveu acelerar, virou 1:46.373, já abriu em relação a Piquet uma diferença de 7,7. Aí você vai vendo o Nigel Mansell. 23 voltas no total de 53. Seria um momento de parada para a troca de pneus, porque o carro veio mais pesado, ele não está ainda na metade da prova, 23 voltas, a metade da prova seria depois das 26 voltas, está se aproximando da metade da prova, mas o carro vem muito mais pesado no início, com muito menos combustível daí para o final. A troca de pneus teria que ser por aí realmente. Pode ser que ele esteja aproveitando para andar forte no finalzinho. Você viu ali o Bernard? E aí o Mansell, andando rápido, virou 46.3 na última volta. Vamos ver agora o procedimento de Mansell. Se ele vai para o box aí neste exato instante, dá a impressão de que pode até ir para a troca de pneus. Seria desse ponto aí para frente. Aí você vai vendo o Nelson Piquet e o Moreno. E o Derek Warwick, que fez a troca de pneus, que estava na 7ª posição, com a parada de Mutsen, passou para a 6ª posição, depois parou para trocar pneus, por isso o Herbert passou a ser o 6º com a Nakajima, em 7º com pneus novos, o Derek Warwick já faz a volta mais rápida da prova. E eles seguem completando 24 voltas. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Samoa, Enso e seus revendedores, Vinólia e Brahma Chopp. Reparei como a diferença vai aumentando. A informação anterior da casa dos 7 segundos, agora já passamos de 8 segundos. E o Mansell continua andando no limite extremo de sua Ferrari, a Ferrari de número 2. Ele que faz a penúltima corrida na Ferrari depois de 2 temporadas. Acabou não se dando com o Prost, acabou reclamando. O Prost acabou reclamando dele, acusações de parte a parte. Aí o John Herbert, que parou para a troca, vai voltar. Com isso, Nakajima ganha a 6ª posição. Os japoneses gostam e focalizam Nakajima. O Thierry Boutsen já vem logo ali atrás. Com pneus novos em cima de Nakajima, é chegar e passar. Com motor mais forte, Thierry pode acompanhar aí essa parte de subida. Eles estão no lado oposto do circuito, bem na sequência de curvas de esquerda a direita. O Thierry Boutsen vem chegando. É uma questão de paciência para ele contornar. Tem agora a freada e a curva fechada para a esquerda. Thierry com pneus novos vai tracionar melhor. O Mansell não para, parte para outra volta. Já começa a desconfiar de que o Mansell pode tentar armar um bote aí de não parar realmente, se bem que começa a andar muito rápido agora para isso, mas ele já vai passando da metade da prova. Volta número 25 para Mansell, 1:47.660. Veja bem que ele não conseguiu andar rápido essa volta. O Piquet foi melhor que ele. 1:46.863, no momento que Suzuki entra no box. A diferença cai para 7,45 de Piquet para Mansell. O Moreno virou 1:47.196. Trabalha razoavelmente bem a equipe LaRusse na troca de pneus de Aguri e Suzuki. E tá aí o Mansell. E
E aí, Nakajima? Bota no chão. É o Nakajima aí. Todos parando para troca de pneus, hein? Dos primeiros o Patrese não parou. Mas parou o Butsen, parou o Suzuki, já parou o Warwick, já para Nakajima. Restando apenas os 4 primeiros colocados. Exatamente, o Mansell, o Piquet, o Moreno e o Patrese. Mas até existia a possibilidade, por ter um carro muito no chão, um chassi muito no chão, da Benetton tentar levar a corrida até o final sem troca de pneus, que seria o seu trunfo para tentar uma vitória. Lá vai Mansell. Lá vai Mansell. Lá vai Mansell para a troca de pneus. Nelson Piquet vai assumir a liderança e Roberto Moreno vai para a segunda posição. Lá vem o Mansell. Olha só o tempo que se perde nessa entrada aí no circuito de Suzuka. Piquet passando. Ele e Moreno. E o Mansell parando para a troca de pneus. Ele retira ali uma viseira, uma sobreviseira. A Ferrari trabalha de forma maravilhosa. 5,82, bota a barata no chão e vai-se embora Mansell. Mas o Mansell teve problema ali, ó. O carro do Mansell vai parando. Olha a irritação do Mansell. Vai parando o carro do Mansell. Vai parando o carro do Mansell. Ele tenta se recuperar. O César Fiori não é dia da Ferrari, Fiori. Não é dia da Ferrari, César Fiori. De forma estranha, porque o carro tem tração. O carro vai parando, ele tenta tracionar, alguma coisa acontece e dá a impressão de ser definitiva para o Mansell. Já tira o volante, abandona a prova Nigel Mansell. Abandona a prova Nigel Mansell. Nelson Piquet é o primeiro colocado, Roberto Moreno é o segundo. Patrese é o terceiro. Aí Nigel Mansell abandonando a prova. Ele fez a troca, botaram o carro no chão. A impressão de ser transmissão. Este é o César Fiori. E aí, professor, como é que faz? O seu piloto que disputava o título deu um jeito de bater na primeira curva. O Mansell, traído pela sorte, está irritado, uma corrida que era toda dele. Com isso, Nelson Piquet é o líder do Grande Prêmio do Japão. Piquet é o primeiro, Moreno é o segundo, Patrese é o terceiro, Suzuki o quarto, Butsen o quinto, Derek Warwick é o sexto colocado. Num dia especial em que Ayrton Senna consegue o bicampeonato mundial. Tá aí Piquet em primeiro depois de 3 anos e Moreno em segundo lugar. Olha o Moreno ali pela primeira vez que lhe dão um carro bom. A troca do Mansell, o trabalho da Ferrari foi excepcional, 5,85. Isso é realmente um recorde. Agora veja no momento em que colocaram o carro ao chão, em que ele saiu muito rápido, deve ter quebrado o câmbio ali, no momento em que o carro já começou a parar. E o que você viu a seguir, Mansell se jogando no chão, sentando, olha ele aí, é o tradicional Nigel Mansell Show. Agora, realmente Piquet e Moreno, que tinham a expectativa de o Mansell não conseguir voltar na frente, agora então, não conseguindo voltar, ficou muito melhor. Piquet que está virando na casa de 1,46,4. Olha aí a melhor volta da prova de Aguri Suzuki depois da troca, 1,45,5. Piquet virando 1,46,4, Moreno 1,46,9. A diferença entre os dois, 3,65. Quem está a ameaçar é Patrese, que vem em terceiro. Tem 7 segundos atrás de Moreno. O Patrese também com pneus tipo P. E depois o Suzuki, esse sim, que na troca, já com pneu C, pode ameaçar, inclusive, o Patrese e vir para cima de Moreno e Piquet. Mas... olha só o que aconteceu. Mas com 24 segundos. Você viu como ele foi exatamente o Suzuki, de quem eu falava. Viu a forma como ele cruzou a frente dos outros. Perdão, foi Eric Bernard. Eric Bernard que no momento de deixar a pista, cruzou na frente de outros ali. Essa diferença é importante, veja só, porque o Patrese está próximo, mas o Suzuki está 34. Existe a possibilidade de Piquet e Moreno conseguirem essa troca. Acho até essa altura que eles deviam parar para a troca de pneus, porque o Patrese seguramente vai ter que parar, porque o Butsen já parou. Quer dizer, se eles pensavam em fazer a corrida, podem até pensar numa troca a essa altura. Tem tempo para a Suzuki, teria que ser feita agora, para poder voltar ainda na frente de Aguri Suzuki. Acho até que isso deveria ser uma atitude do Moreno. De repente seria uma jogada para Roberto Moreno. Ele para, troca, vai que volta e
tem a possibilidade, já imaginaram, de conquistar a vitória na prova? Piquet é o primeiro, Moreno é o segundo, Patrese é o terceiro. Depois vem Aguri Suzuki. E o Butsen logo ali atrás. Suzuki volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Ninguém aguenta os japoneses. Aguri Suzuki. Aí vem ele na quarta posição e a TV japonesa, lógico, vai com ele. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Samoa, Enzo e seus revendedores, Vinólia, Brahma Chopp e Nescafé. Aí você vai vendo Aguri Suzuki. Ayrton Senna é o campeão mundial de Fórmula 1 de 1990. Para ele e para a Prost, a prova durou apenas 10 segundos, ou pouco mais que isso. Menos de uma curva, da largada até a tomada da primeira curva. Aí vamos de Erros. Aí vem o Suzuki, quarto colocado. Piquet em primeiro, Moreno em segundo. Patrese em terceiro, Suzuki em quarto, Butsen em quinto. São os 5 primeiros colocados. Já passamos da metade da prova. A prova que traz 2 brasileiros nas 2 primeiras posições. E a prova que determina mais um título mundial de Fórmula 1 para o Brasil. Agora são 7 títulos mundiais. Você viu a vibração dos japoneses com o Suzuki? Que ele vai para cima do Patrese para brigar pela terceira posição. Ou tenta essa aproximação porque está de pneus novos. Foram 2 títulos com Emerson Fittipaldi em 72 e 74. 3 títulos com Nelson Piquet em 81, em 83 e 87. E agora 2 títulos com Ayrton Senna em 88 e em 90. E tem muito mais pela frente ainda. Essa incrível dinastia de pilotos brasileiros. O talento do piloto brasileiro. Ayrton Senna já com 6 vitórias na temporada. Aí você vai vendo o Piquet que começa a pegar retardatários. Tem um Alboreto ali à frente. Aí vai Piquet para a ultrapassagem. Ele leva já uma vantagem um pouco maior sobre Roberto Moreno, que é o segundo colocado. Nelson Piquet do Brasil é o líder. Depois de tanto tempo, depois de 1987, quando ele conquistou o tricampeonato, teve alguns momentos de liderança no Grande Prêmio da Espanha, até que deu uma saída de pista que acabou permitindo que Prost assumisse a ponta. Prost que venceu aquela prova. Aí, da Erros para trás. Olha que imagem bonita, que grande e barato para você curtir. A roda traseira direita. O eixo traseiro. A parte de trás da Erros e por entre as 2 lâminas de aerofólio traseiro aparecendo o carro de Nelson Piquet. 4 segundos, ponto 1, a vantagem de Piquet para Moreno. Piquet é o primeiro, Moreno é o segundo, é o Brasil à frente. O Brasil comemora mais um título mundial. Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. Outra vez a imagem para você da Erros para Nelson Piquet. Curiosamente ali ele não conseguiu uma aproximação maior. Talvez evitando turbulência. Esperando o momento certo da ultrapassagem. Os pneus já estão desgastados também. E dá realmente a pinta. Aí não é mais momento de parar. Dá a impressão que não pensa mais realmente em parar por uma troca de pneus. Olha o Moreno ali pintando na segunda posição. Aí a outra Erros parada. O Reginaldo confirma a volta, as primeiras colocações e a diferença entre eles. Eles estão na volta número 30.
A diferença de Piquet para Moreno é 4,107. Moreno tem 7,6 à frente de Patrese. Piquet virou nessa volta 1,46,936. Moreno 1,46,498 nessa volta agora, diminuindo inclusive a diferença para 3,67. De Moreno para Patrese se mantém na casa de 7,8. E o Suzuki, que depois que trocou pneus, veio virando, chegou a fazer 44 na melhor volta, agora já diminui o seu ritmo, quer dizer, mesmo o pneu C, ele não tem muita condição de chegar em Piquet. Ele está 17 segundos atrás de Patrese, quer dizer, 17 mais 8, 25, perto de 29 segundos atrás de Nelson Piquet. Piquet só precisa manter esse ritmo e em um pneu conseguindo fazer com que o pneu dure até o final da corrida, o pneu mais duro com que ele largou, o pneu do tipo B, ele tem tudo para vencer a corrida. Aí você vai vendo o Nelson Piquet, ainda sem conseguir essa ultrapassagem. Mas Moreno também não consegue diminuir a diferença. Começa a escorregar um pouquinho o Piquet, hein? São os pneus desgastados, ele deu uma saidinha de traseira. Agora vai tentar a ultrapassagem. Ele tem, na chicane aí que leva para o mergulho, para o box, tem que tentar se aproximar para sair bem, para tentar a ultrapassagem no final da reta do box, para se livrar desse tráfego. Olha aí o que eu disse. Olha como ele chegou nessa freada. Aí ele vai, ficou um pouco para trás, sacrificou um pouco na saída, saiu um pouco atrás demais. Chegou muito na entrada, saiu um pouco atrás, mas vejam só, vai tentar pegar o vácuo, vem se aproximando, a imagem é bonita, ele tira para a direita, é facilitada a ultrapassagem, o líder vem, faz a ultrapassagem, deixa para trás o carro do CAF. E aí a outra câmera colocada na Arrows. Piquet perdeu tempo, você viu, baixou de 4 segundos a vantagem dele para Roberto Pupo Moreno, 3,488. E o Moreno é que vai ter que se virar agora para fazer a ultrapassagem em cima da Arrows. Já passamos algum tempo da metade da prova. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Enzo e seus revendedores. Vinólia, Brahma Chopp, Nescafé e Samoa. Johnny Herbert abandonando a prova. Você viu também a bandeira de óleo na pista. Todas essas complicações. Aí Nelson Piquet, firme na liderança. Pode estar caminhando para a sua vitória. Depois de um jejum de 3 anos. E de uma forma curiosa, quando ninguém esperava também, o vencedor declarado no Grande Prêmio do Japão de 1989 foi Alessandro Nannini com uma Benetton. A única vitória exatamente de Alessandro Nannini. Aí o Moreno, que vai pegar tráfego pela frente. O importante é o seguinte, tanto para Piquet como para Moreno, você viu quanto tempo o Piquet demorou para passar o Alex Cassidy com a Arrows, e o Moreno também vai demorar, porque tem que passar, mas não pode gastar mais pneu para efetuar essa ultrapassagem. A Arrows está com o pneu C recém-colocado, quer dizer, está andando rápido, eles têm que passar, mas tem que ter muita calma, para não provocar um desgaste. Volta número 33, Piquet virou 1,46,979. Moreno está 3,94 atrás, depois vem o Patrese, o Moreno está abrindo do Patrese, 8,16 e o Suzuki 17,8 em relação ao Patrese. Aliás, o Suzuki fez uma volta muito ruim, 1,49,25. Lembrando sempre que o Suzuki já tem pneus novos, o Patrese arriscou tudo de não parar. A exemplo de Nelson Piquet e de Roberto Moreno, ele não parou para a troca de pneus. Depois veio o Suzuki, o Thierry Boutsen logo atrás, que também parou para a troca de pneus. Segue o Grande Prêmio do Japão com 2 brasileiros nas 2 primeiras posições. Com Nelson Piquet e com Roberto Pupo Moreno, que você vê aí. Maurício Gugelmin abandonou no início da prova, e quem abandonou ainda mais cedo
num desastre, numa batida com Alain Prost, foi Ayrton Senna que saiu com lucro total. Apenas uma tomada de curva e o título mundial de 1990 para o brasileiro Ayrton Senna, bicampeão mundial de Fórmula 1. Daí o Patrese. Com pneus desgastados, do jeito que vê o Suzuki, daqui a pouco ele vai receber pressão. Piquet, Moreno, Patrese, Suzuki e Boutsen. 7 segundos de Suzuki para Boutsen. E depois 16 segundos de Boutsen para o Warwick, que vem na 6ª posição. Warwick já fez até volta mais rápida da prova logo depois que trocou os pneus. Vejam aí, agora é o Moreno que vem chegando. Você viu que a diferença caiu de 4.2 para 3.4. Da última vez que apareceu, a informação já era de 3.9. O Moreno tem a dificuldade, agora ele vai tentando se aproximar, mas realmente já tem pneus novos, a Arrows. E Moreno tem os pneus da largada, não pode arriscar, não pode forçar demais. Aí o Patrese, terceiro colocado na prova. Meu bem, meu mal, o limite entre o amor e o ódio. Meu bem, meu mal, de Cassiano Gamos Mendes, a próxima novela das 8. Aí Satoru Nakajima. Nakajima-san. Ele vem se aproximando ali do Warwick, brigando outra vez pela 6ª posição. Está sempre brigando pela 6ª posição nesta prova o Nakajima. O Warwick, a única Lotus que permanece na pista, porque Johnny Herbert já abandonou. O Warwick é o 6º, o Nakajima é o 7º e não há diferença entre os dois. E dá a impressão de que fala mais alto agora. Rende melhor o carro de Nakajima. Aí o Moreno, finalmente buscando a aproximação. Saiu bem. Deve pegar um vácuo agora. E como é o segundo colocado, deve ter essa ultrapassagem facilitada já na saída de curva. Já tracionando melhor, já desceu Moreno, já faz a ultrapassagem, já aparece à frente. Consegue finalmente se livrar do retardatário. Aí já aparece ali à frente o carro de Roberto Pupo Moreno. Nelson Piquet segue firme na liderança, com boa vantagem. Vamos passando das 35 voltas. São menos de 20 voltas para o final e Nakajima vai por fora para fazer a ultrapassagem em cima de Warwick. Você viu os japoneses agitando bandeiras. A arquibancada foi junto com ele. Bandeiras agitadas. Olha aí a festa dos japoneses. É demais para eles. As bandeiras brasileiras em verde e amarelo também agitadas. É demais para eles. Um piloto da Honda, campeão do mundo mais uma vez. Ayrton Senna, bicampeão do mundo. Um japonês na 4ª posição, Suzuki. Outro, Nakajima, na 6ª posição. Tudo que os japoneses poderiam sonhar. E olha o Nakajima. Veio por fora, veio cheio de vontade, cheio de moral. O Warwick veio para a linha de dentro, deixou o lado de fora para o Nakajima e por fora mesmo ele foi. Fez uma bela ultrapassagem Nakajima. A torcida vai ao delírio e em todas as partes do autódromo, porque tem telão em todo lugar. Quer dizer, seja onde for que acontecer a ultrapassagem, toda a torcida percebe, toda a torcida vê. E todo mundo se levantou. E tem muita gente na pista. Olha o Patrese nos boxes. Finalmente vai para a troca de pneus. Não teria jeito o Patrese. Teria que partir para a troca de pneus. Com isso, o Suzuki vai assumir a 3ª posição, hein? Os japoneses se encantarem ainda mais. Aguri Suzuki vai assumir a 3ª posição. Agora, Galvão, existe um risco, então, diante dessa parada do Patrese, existe um risco para Piquet e Moreno. Porque se os três estavam de pneus B e o Patrese foi obrigado a parar, porque ele estava virando já muito mal, existe um risco. Mas o Piquet, surpreendentemente, inclusive acelera agora. Virou 1,45,9. O Moreno 1,46,3, diferença 5,8.
Aí a classificação com Piquet em primeiro, Moreno em segundo, Suzuki em terceiro, Patrese voltando na quarta posição, Butsen em quinto e Nakajima em sexto. A gritaria da torcida é impressionante, porque o Suzuki, Aguri Suzuki assume a terceira posição. E tá aí o Suzuki. Uma prova completamente diferente daquilo que se poderia esperar. Quem poderia esperar um duelo acirrado de Ayrton Senna e de Alain Prost, tendo Nigel Mansell e Gerhard Berger como coadjuvantes. Esse duelo durou apenas a primeira tomada de curva. E aí, o Prost, cada um pode achar uma explicação. Eu não vou conseguir entender nunca a atitude do Prost. E com isso o título decidido em favor de Ayrton Senna. Berger já ficou no final da primeira volta e Mansell depois da troca de pneus. Então nós temos duas Benettons. Por enquanto uma dobradinha da Benetton e uma dobradinha brasileira. Com Piquet e Moreno. E o japonês Aguri Suzuki com sua LaRusse Lamborghini na terceira posição. Então vamos lá, exatamente a diferença de Suzuki para Moreno. Na volta número 37 é de 23 segundos, 22.876 exatamente, como você vê aí no vídeo. Piquet virou 1:45.6, foi a melhor volta dele na prova. Moreno 1:46.2, o Suzuki 1:45.59. Restando 16 voltas. Com pneus novos, pneus mais novos, não tão novos, mas mais novos, o Suzuki pode até tentar botar uma pressão em cima do Moreno. E aí Patrese, que é o quarto colocado, voltou ainda na frente de Thierry Boutsen e tem pneus mais novos do que o Thierry. Trocou a 2 voltas apenas, o Thierry Boutsen já trocou a mais de 10 voltas, a mais de 15 voltas. A tendência então a essa altura é o Patrese escapulir nessa terceira posição e tentar, na quarta posição, e tentar voltar a uma briga pela terceira. Ele tem 13 segundos, menos de 13 atrás do Suzuki. E tem pneus 12 ou 14 voltas mais novos. Também pode o Patrese ir para cima do Suzuki, brigar de novo por esta terceira posição. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Vinólia, Brahma Chopp, Nescafé, Samoa e Enso e seus revendedores. Aí Nelson Piquet, que é o líder da prova. Vai se sustentando bem na liderança, Piquet, vai andando rápido. Tem Pierluigi Martini à sua frente. Vai começar a pegar um pouquinho mais de tráfego. Se bem que são vários os abandonos, várias quebras, alguns desastres, algumas batidas. Com isso, a pista de Suzuka, que não é uma pista que aproxime tanto os carros, não há tanto assim o problema de tráfego. Piquet chega ali em cima do Pierluigi Martini e leva 7 segundos de vantagem para Roberto Pupo Moreno. Faz a curva de baixo ali. A curva de baixo coladinha atrás de Pierluigi Martini. É uma questão de esperar o momento certo para a ultrapassagem, para não ter que se arriscar. Piquet tem boa vantagem para Moreno, que é o segundo colocado. Não sofre nenhum tipo de pressão. Dá mais uma balançadinha, tem os pneus desgastados, é claro. E aí aquela história, ou passa nessa freada agora da chicane arriscando um pouco, ou aguarda para fazer a ultrapassagem na reta. Essa é a curva ainda de média velocidade, agora a freada mais forte para a chicane. Aí que o Piquet tem que tomar cuidado para não desgastar os pneus, faz a chicane. E agora sim, sai acelerando para descer no vácuo do carro de Martini, da Minardi de Pierluigi Martini. Pega o vácuo, Martini procurou, olhou no retrovisor, Piquet vai para fazer a ultrapassagem no final da reta. Se não conseguir a ultrapassagem aí, perde muito tempo. Aí faz a ultrapassagem, usa toda a pista, com a técnica de sempre, a perícia de sempre, sua experiência, o tricampeão mundial Nelson Piquet, que volta a liderar com constância agora uma prova desde 1987, isso não acontecia. De lá para cá, Piquet foi o campeão em 87, Senna foi o campeão em 88 e Senna volta a conquistar o título em 1990. É o 5º título mundial do Brasil. De 1980 para cá, de 81 para cá, nas últimas 10 temporadas, 5 títulos brasileiros.
Aí o Aguri Suzuki. É realmente, depois de Emerson Fittipaldi nos anos 70, os títulos em 72 e 74, mas de 1981 para cá. E se contarmos o vice-campeonato de Piquet em 80, tivemos um vice-campeonato de Piquet em 80, um título em 81, e aí o Derek Warwick se arrastando na pista, outro título em 83, mais um título de Piquet em 87, o título de Ayrton em 88, o vice-campeonato de Ayrton em 89, o título de Ayrton em 1990. É vantagem e domínio para ninguém botar defeito. Aí Piquet que é o primeiro e Roberto Pupo Moreno que vai se aproximando de Pierluigi Martini. Imagina o coração do Roberto Pupo Moreno nessa altura que deve estar batendo. A adrenalina ali. Ele que esperou tanto tempo, mas tanto tempo. É evidente que nunca imaginou que a oportunidade viesse a surgir de uma desgraça, de uma pessoa tão querida, tão simpática na Fórmula 1 como é o Alessandro Nannini. Ele sofreu esse acidente de helicóptero, perdeu parte de um braço, teve o braço reimplantado. Mas eu me lembro de uma frase do Moreno, me dizendo pessoalmente no Grande Prêmio da Itália. Ele olhava Ayrton Senna depois de vencer a prova e dizia: olha, o Senna não tem mais para onde melhorar. Dá a impressão que atingiu a perfeição. Eu fico olhando, procurando, não vejo mais para onde ele possa melhorar. Aí ele parou, olhou para mim e disse assim: eu ainda chego lá. Podem não acreditar, mas eu ainda chego lá. A persistência, a vontade, a tenacidade. E tá aí o Moreno. Pela primeira vez que pega um carro de gente, um carro decente, tá aí na segunda posição na prova. E é muito importante o comportamento do Moreno nos treinos, nos dias de treinos e hoje mesmo antes da corrida. Ele parecia totalmente relaxado, totalmente à vontade, certo de que tinha que fazer uma boa estreia para garantir a permanência na equipe, pelo menos até o Grande Prêmio da Austrália, o que foi decidido só hoje. Só hoje a Benetton deu uma definição a esse respeito. Ele corre também na Austrália e tem agora, Moreno, com essa corrida, e se ele for bem na Austrália, tem uma grande chance de pretender se manter na equipe para 1991. Agora, é muito importante que o Moreno estava o tempo todo muito à vontade, inclusive querendo treinar bastante tempo, sem se preocupar muito com o tempo de pista, querendo andar para pegar a mão de um carro, que era a primeira vez que ele estava guiando um carro realmente competitivo. E uma frase muito interessante dele, ele dizendo que como é rápido o carro. Ele se surpreendeu como é que pode existir um carro tão rápido em relação aos carros que ele guiava, que ele veio guiando até hoje na Fórmula 1, que, segundo o próprio Piquet, não podem nem ser chamados de carro. E o Moreno dizia, como é rápido a Benetton. E mais incrível, os outros são mais rápidos ainda. Quer dizer, ele estava se referindo à Ferrari, à McLaren e tal. Foi muito curiosa a frase. Nelson Piquet completou a volta número 41, com o tempo de 1:46.604. Moreno virou 1:46.442, está 6,4 atrás de Piquet. O Suzuki, que está virando muito rápido, 1:44.998, tem 17,6 atrás de Moreno. Quer dizer, como faltam 11 voltas e meia para o final da corrida, teoricamente, matematicamente, o Suzuki não tem mais chance de encostar no Moreno. Mas o Moreno tem que manter esse ritmo e é uma coisa ainda caprichosa nessa pista. E aí você vai vendo o Patrese, que é o quarto colocado, vem 13 segundos atrás de Aguri Suzuki, que é o terceiro. Piquet é o primeiro, Moreno é o segundo, Suzuki, que você vê aí, é o terceiro, Patrese é o quarto, Butsen é o quinto, Nakajima é o sexto. Já vamos com 42 voltas, um total de 53. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores e Vinólia. Aí vem o Suzuki. Para a festa e para a alegria dos japoneses, o terceiro colocado. Fazendo a chicane para descer pela reta. Repito mais uma vez, Ayrton Senna é o campeão mundial de 1990. Aí.
a placa para Aguri Suzuki. Senna é o campeão da temporada de 1990 com uma performance fantástica, com 6 vitórias, com segundos e terceiros lugares. Aí o Larousse, impressionado com o terceiro lugar do Suzuki. A diferença vai caindo, cai para 15,3, vai caindo bastante a diferença. Ele teria que tirar 2 segundos por volta para chegar no Moreno e brigar por essa segunda posição com Roberto Pupo Moreno. Mas a temporada, tudo de mais importante na prova aconteceu exatamente na largada. Quando o Prost partiu à frente, Senna voltava por dentro, meio carro, botou o carro na linha de dentro, o Prost veio e fechou a porta. Nada como um dia depois do outro, ou como um ano depois do outro, ou como uma curva depois da outra. Em 89, Prost fechou a porta, eles bateram e Prost foi campeão. Um ano depois, só que no início da prova, o Prost fecha a porta, o Senna vem por dentro, eles batem outra vez e o título muda de mãos. Aí o Patrese. Quarto colocado na prova. E voltamos com Nelson Piquet, o líder da competição. Vamos para 10 voltas finais. 10 voltas para o final da prova. Aí Nelson Piquet. A pouco mais de 50 quilômetros de uma vitória que ele não vê há mais de 3 anos. Galvão, volta número 43, Piquet virou 1:45.48, Moreno 1:46.17 e importante, Suzuki 1:45.63. Quer dizer que o Suzuki foi meio segundo mais rápido que o Moreno. Então o Moreno já voltou ao seu ritmo normal, virando 46:1, repito, Suzuki 1:45.6, e com esse meio segundo por volta não dá para o Suzuki chegar no Moreno. Então vamos observar esse final de corrida, essas 10 voltas finais, o rendimento que o Suzuki pode conseguir para ir tirando a diferença em relação ao Moreno. A diferença no momento é 14,7, faltando 10 voltas. Nelson Piquet vem se aproximando e quando ele cruzar pela linha de chegada nós teremos 9 voltas para o final. Ele olha por ali para fazer a ultrapassagem. Tem a Ligier à sua frente. Aí com calma se aproximando. Aí Roberto Pupo Moreno, que é o segundo colocado. A TV japonesa vai se fixar um pouco no Roberto Moreno para tentar marcar essa diferença para Suzuki. O Suzuki que vem tentando se aproximar na terceira posição. Vai tocando na boa Roberto Moreno. E aí Aguri Suzuki, que é o terceiro colocado, cai para 14,7, tudo bem, era acima de 15 segundos. Pode agora à vontade tirar 1 segundo por volta, que ainda teria 4 voltas. Veja só. Aí, chegando aos 100 quilômetros, tem o percentual de aceleração e a esquerda como se fosse a tábua do acelerador. Recebe pleno no fundo, 100% de aceleração. Pé embaixo, agora vai levantar para a mudança, quer ver? Para fazer a mudança de marcha. Olha lá, foi lá em cima, 0%, acelera 20, volta 0, mudou outra vez a marcha, tirou um pouco o pé e volta a acelerar. Volta outra vez, pé no fundo, 100%, muda a marcha, traz a 0, acelera de novo, é um grande barato. Os japoneses realmente são incríveis. A riqueza do detalhe, ali a tábua do acelerador. Outra vez o pé no fundo. Tira, muda a marcha. E aí vem Aguri Suzuki. Terceiro colocado na prova. Temos 9 voltas para o final, menos de 9 voltas. Nelson Piquet é o primeiro colocado. Roberto Pupo Moreno é o segundo colocado. Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. Aí Piquet que conseguiu finalmente a ultrapassagem. Sem arriscar, sem forçar, com toda a sua experiência. Vai se aproximando da 21ª vitória de sua carreira. Para quebrar um jejum de 3 anos. Num dia especialmente brasileiro no esporte. A grande vitória do voleibol brasileiro, 3-2 em cima da Suécia, conquistando
o título da primeira fase, o seu grupo da primeira fase no Mundial de Vôlei. 8 voltas para o final. O título confirmado de Ayrton Senna com menos de uma curva. Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. Nelson Piquet na primeira posição e Roberto Pupo Moreno fechando numa dobradinha em segundo. Quer mais? Se melhorar, estraga. Aí vem Piquet. Moreno toca firme na segunda posição. E o torcedor brasileiro pode ficar aliviado em relação à pressão que o Suzuki estava exercendo em cima do Moreno. Porque o Moreno voltou a virar muito bem na casa de 45, as duas últimas voltas. 45,657 na volta anterior, 45,539 nessa agora. O Suzuki virou 45,515. A diferença se manteve, chegou a baixar, agora se manteve na casa de 14,83. Faltando 8 voltas, 7 voltas e meia para o final. E a diferença que era de acima dos 9 segundos de Piquet para Moreno cai para casa dos 6 segundos. Moreno apertando o ritmo para evitar a aproximação do Suzuki, consegue uma aproximação maior em relação a Nelson Piquet. Aí você vai vendo o Ricardo Patrese, que é o quarto colocado. Nove pontos que podem posicionar muito bem Nelson Piquet na classificação do Campeonato Mundial. Aí a diferença de Suzuki para Patrese, 12 segundos. Patrese também não conseguiu tirar muita diferença. Você vê aí o Aguri Suzuki. Piquet já passando. Restando 7 voltas para o final. Aí você vê o Suzuki. Ele tem a Arrows à sua frente. 7 voltas para o final da prova. Dobradinha brasileira. Piquet em primeiro, Moreno em segundo. E Senna é bicampeão mundial. Aí você vai vendo o Suzuki. Aquela câmera colocada na Arrows. As diferenças são importantes neste momento. É o Piquet, que fez uma volta ruim em 48, quando perdeu bastante tempo para passar um retardatário. O Moreno se aproximou bastante. Agora o Piquet voltou a virar 46,9. O Moreno virou 45,9. A diferença é 5,6. O Suzuki virou 45,634, mas nessa volta ele vai perder bastante tempo aí atrás do CAF. A diferença do Suzuki para o Moreno é 14,557. Só confirmando a sua informação de agora há pouco, esses 9 pontos, se o Piquet garantir a vitória, seriam muito importantes, porque ele passaria, inclusive, à frente do Nigel Mansell na classificação do campeonato, ocupando a 4ª colocação. Ficando atrás apenas do campeão, Ayrton Senna, do vice-campeão Alain Prost e do terceiro colocado, Gerhard Berger. Mas até em condições de brigar por uma terceira posição, porque o Berger passaria a estar ao alcance de Nelson Piquet na pontuação no Grande Prêmio da Austrália. É um excepcional final de temporada para o automobilismo brasileiro, que já tem o Rubinho Barrichello, campeão europeu da Fórmula Opel, que traz aí Piquet próximo a uma nova vitória, que traz Moreno próximo a subir no pódio pela primeira vez que lhe dão um bom carro. Ficamos na expectativa de que Gu Jiumin possa ter um carro melhor para a próxima temporada, mas que fundamentalmente, para comemorarmos, gritando de peito aberto, o título mundial de Ayrton Senna em 1990. Aí vem Piquet. Restando 6 voltas para o final. Moreno vai tentando tirar a diferença. Nelson Piquet do Brasil, líder. Acelerou mais o Piquet, Galvão. 1,45,114 na última volta. Moreno 1,46,071. 38 anos de idade, 3 títulos mundiais. Vai se aproximando da 21ª vitória de sua carreira, Nelson Piquet Sotomayor. Aí vem Piquet para completar mais uma volta. Aí vem Piquet chegando.
Vem Piquet para completar mais uma volta. Ele passa e restam 5 voltas para o final. 28 quilômetros apenas, que passam muito rápido na velocidade de um Fórmula 1. Olha a curiosidade, Galvão. Você, torcedor, que se lembra, a última volta do Piquet foi 1:45,115. Pois ele virou agora 1:45,115 de novo. Moreno 1:45,739, diferença 7,18. Diferença do Moreno para a Suzuki, 15,42. Ficam consolidadas as 3 primeiras posições, confirmando que a Benetton armava o golpe, armava o pulo, para não realizar troca de pneus. 4 voltas e meia para a vitória de Nelson Piquet. Vale a sua torcida mais do que nunca. Você principalmente, porque o automobilismo brasileiro, o torcedor do Brasil a cada dia aumenta, o torcedor da Fórmula 1, aquele que se apaixona pela velocidade, aquele que acompanhou cada vitória de Emerson Fittipaldi, cada título de Emerson Fittipaldi, cada uma das 20 vitórias, das 14 de Fittipaldi, das 20 vitórias de Nelson Piquet, das 26 vitórias de Ayrton Senna. Mas é evidente que existe sempre a preferência do torcedor ou de alguns torcedores por este ou por aquele piloto. Então até chegou a se criar a expressão do senista e do piquezista. O torcedor de Ayrton Senna está satisfeito, feliz da vida, porque Senna é campeão mundial de 1990. E você que tem a sua simpatia maior por Nelson Piquet, tem aí 4 voltas para roer as unhas, para ver o seu ídolo fazer as pazes com a vitória depois de 3 anos. Nelson Piquet é o líder da prova. Roberto Pupo Moreno é o segundo. A dobradinha é brasileira e é a tripla vitória brasileira, porque Senna é campeão mundial de 1990. Um grande dia, mais um grande dia, mais uma grande jornada para o automobilismo brasileiro. Outra vez no Japão, um título pode ser comemorado. E desta vez pode ser, quem sabe, 4 voltas para frente, comemorado o título de Senna com uma vitória de Nelson Piquet. Piquet completa mais uma volta e restam 4 voltas para o final. Aí você vai vendo o Ricardo Patrese, que é o 4º colocado na prova. Pouco mais de 5 minutos para o final da competição. Aí Ricardo Patrese, que é o 4º colocado. Aí você vai vendo o Piquet, que é o líder da prova, com todo cuidado, realmente com todo cuidado, porque os pneus estão desgastados. Aí a Benetton de número 20 de Nelson Piquet. A Benetton que apostou no talento de Piquet e dizia que ele seria a ponte para levar a Benetton de média para a grande equipe. Ele vai cumprindo o seu trabalho. E Roberto Moreno mostrando que ele pedia uma oportunidade na Fórmula 1. Ele pedia um carro. Me dê um carro que eu mostro alguma coisa, e está aí mostrando na 2ª posição, para tentar subir ao pódio. Enquanto isso, Ayrton Senna aguarda apenas o final de corrida, bandeirada de chegada, para que saia o resultado oficial da prova, para que oficialmente ele seja o campeão mundial de 1990. Aí Piquet vem e completa mais uma volta e nós vamos para as 3 voltas finais. Restando 3 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. Suzuka 1990. Dia de festa para o automobilismo brasileiro. Como foi Suzuka 1987 com o título de Piquet. Como foi Suzuka 1988 com o primeiro título de Ayrton Senna. Como volta a ser Suzuka 1990 com o 2º título mundial de Ayrton Senna. E quem sabe 3 voltas para frente com mais uma vitória de Nelson Piquet, com a dobradinha com Roberto Pupo Moreno na 2ª posição. Vale a pena ficar acordado de madrugada, depois de um dia de tantas emoções. Você aí que passou 3 horas e 15 minutos torcendo pela seleção brasileira de vôlei num jogo histórico, num jogo fantástico. Aí vem Nelson Piquet, 2 voltas e meia para o final. Ele faz ali o hairpin. E aí Roberto Pupo Moreno deu uma fritadinha, deu uma travada na dianteira. Faz mal não, Moreno, tem vantagem, vai com cuidado, garoto. Aí Moreno na 2ª posição. Eles vêm se aproximando para completar 51 voltas. Tanto Nelson Piquet quanto Roberto Pupo Moreno. Tá aí Moreno, pela primeira vez um carro decente e já pintando um grande resultado.
É mais uma prova em conteste do talento do piloto brasileiro. É claro, é evidente que as McLarens e Ferraris acabaram fora. Mas numa luta de igualdade de condições com as outras equipes, aí está a dobradinha da Benetton e aí está a dobradinha brasileira. Volta completada para termos 2 voltas para o final. Aguri Suzuki, que é o terceiro colocado. E a placa ali de tá fácil, mais 11, para sustentar a posição com tranquilidade. A tomar cuidado. Aguri Suzuki vem passando para completar a volta. Piquet já passou, Moreno também já passou. Temos 2 voltas para o final. É dia de festa também para o torcedor japonês que superlota o circuito de Suzuka. O circuito oficial da Honda. Tem um japonês em terceiro, tem outro marcando ponto na Kajima. E tem um piloto da Honda, o brasileiro Ayrton Senna, comemorando mais um título mundial. Aí você vai vendo o Suzuki. A TV japonesa vai com o Suzuki. Nós queremos ver é Piquet em primeiro e Moreno em segundo. Muito próximos da bandeirada desta grande festa do automobilismo do Brasil. Brasil em primeiro, Brasil em segundo, Brasil acima de tudo no título mundial de Senna. Aí o Suzuki mais uma vez. E tome Aguri Suzuki. Ele vai se aproximando para completar a volta de número 52, mais à frente, segundos à frente. Nelson Piquet. Aí vem ele. Para tomar a chicane. Olha como ele bota o pé lá em cima. Como dirige com todo cuidado. Pneus desgastados. Mesmo largando com pneu B. Essa altura o carro escorrega e escorrega muito. Vai passando o Nelson Piquet e vai para a volta final. Capricha Piquet. Restando pouco mais de 5 quilômetros. Nelson Piquet, que venceu em 1987 pela última vez quando foi campeão do mundo. Nelson Piquet, que vai fazer as pazes com a vitória. Nelson Piquet Sotomayor para marcar a sua 21ª vitória, para puxar e trazer Roberto Pupo Moreno na segunda colocação, para tornar ainda mais feliz este dia para o automobilismo brasileiro. O dia que Ayrton Senna confirma o título de bicampeão mundial de Fórmula 1. Aí vem Piquet, meia pista para ele. Nelson Piquet com todo cuidado, com todo carinho, deu uma lançada na zebra. Aí Piquet em primeiro, Moreno em segundo, Senna campeão. Aí vem Nelson Piquet. Com toda a sua experiência, 38 anos. 20 vitórias, se aproxima de sua 21ª vitória, o campeão mundial de 81, de 83 e 87. Vem ele se aproximando para a vitória. É bom ver Piquet vencer de novo. Piquet que já venceu 20 vezes, que tantas alegrias deu ao automobilismo brasileiro. No dia do título de Ayrton Senna, da festa maior do bicampeonato de Senna, a vitória de Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno chegando em segundo. Aí vem Piquet se aproximando para a bandeirada de chegada. Nelson Piquet vem para as últimas curvas, vem se aproximando da chicane. Aí Piquet faz a mudança, vai tomar a chicane. Agora é só deixar no embalo, agora não perde mais. Aí vem Piquet, mergulha na curva de chegada, vai puxar para a direita. Nelson Piquet do Brasil! Nelson Piquet 3 anos depois. Agitadas as bandeiras brasileiras em verde e amarelo. Festa da Benetton na dobradinha. Nelson Piquet do Brasil faz as pazes com a vitória. Nelson Piquet torna ainda mais alegre este grande prêmio do Japão. O grande prêmio do título mundial de Ayrton Senna. Senna é bicampeão mundial. Cruzando também Moreno. Cruzando Suzuki na terceira posição. Suzuki é o terceiro, Moreno foi o segundo. A festa é brasileira para você curtir. Nelson Piquet vence de novo. Depois de 3 anos, Moreno é o segundo colocado.
Dá o sinal, Nelson Piquet. Piquet ganha a corrida. Senna ganha o campeonato. Vamos lá com Ayrton Senna para ver como foi o momento da decisão. A música de fundo, a vitória de Piquet, o título de Senna. Quem mandou o Prost fechar a porta? Senna largou mal, se recupera, vem por dentro, bota o carro, já tem meio carro. Prost é quem tem tudo a perder. Ele toma a linha de dentro. Senna ainda puxa, já tem uma roda fora no momento da batida. Os dois se chocam. Os dois saem da pista. E sabe o que acontece com isso? Você vai ver agora. Agora você vai ver, com os dois fora da pista, o que acabou acontecendo. Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. É a festa brasileira. Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. E nós voltamos para a imagem de Nelson Piquet e de Roberto Moreno. Já você vai ver os dois brasileiros lado a lado na pista comemorando. Aí Piquet e Moreno. É Brasil, 3 vezes Brasil do Japão. Título mundial, vitória de Piquet, segundo lugar de Roberto Pupo Moreno. Tem mais uma prova na temporada, mas não precisava nem ter. Um grande final de temporada para o automobilismo brasileiro. Para todo tipo de gosto, para qualquer tipo de torcida, para o Brasil comemorar de ponta a ponta. Grande Roberto Pupo Moreno, na sua estreia, diria eu, porque é a primeira vez que ele tem um carro decente, aquilo que se pode chamar de um automóvel de corrida. Ele chega em segundo lugar. Senna 78, Prost 69, Senna é campeão. Piquet é o primeiro na prova, Moreno é o segundo. E já nós voltamos com a alegria do pódio. Rede Globo na Fórmula 1. Você está vendo isso? Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Olha só a alegria incontida, a emoção de Roberto Pupo Moreno. O abraço em Nelson Piquet, amigos que são, desde o início da carreira de Moreno, do próprio Piquet, dos tempos de kart de Brasília. Nelson Piquet, tão acostumado às vitórias, mesmo assim se emociona, mas a emoção do Moreno. Aguri Suzuki, Nakajima ali aparecendo, que chegou na 6ª posição. O japonês não arreda pé. Ele quer ver este pódio. Aí você tem Piquet, Moreno, meio ali um pato fora d'água, meio sem saber o que fazer no pódio. Cumprimento o Suzuki, que fez uma belíssima prova. E aí eles vão para a festa do pódio. Nelson Piquet, Roberto Pupo Moreno e Aguri Suzuki. Piquet, Moreno e Suzuki. Reginaldo. É uma corrida extraordinária de Nelson Piquet, de Roberto Moreno nem se diga. Pela primeira vez andando com um carro desse nível, uma corrida preparada para chegar ao final, lutando pela vitória, independentemente da presença ou não de uma McLaren e de uma Ferrari, porque já que eles pretendiam fazer sem troca de pneus e os outros teriam que trocar, eles pretendiam realmente dar esse golpe. Claro que ficou facilitado por estarem os 4 grandes favoritos fora da corrida. Sem tirar de jeito nenhum o brilho da conquista de Ayrton Senna. O único azar do Ayrton Senna nessa corrida foi a forma como foi decidido o título logo no início, quer dizer, ficou um pouco esvaziado. Mas a corrida, para nós brasileiros, para o torcedor brasileiro, foi levantada por essa extraordinária dupla que está aí no pódio, por Nelson Piquet, por Roberto Moreno e, gente, com todo respeito ao grande título de Ayrton Senna, que foi o melhor piloto da temporada. Aliás, esta foi a melhor temporada que ele fez até hoje na Fórmula 1. Essa chegada, dos 2 carros Benetton juntos, essa imagem muito bonita que o torcedor brasileiro pôde ver, com Nelson Piquet parando e chamando Moreno para caminhar ao seu lado para cruzar junto. Isso é um grande acontecimento. Por isso eu digo, Nelson Piquet, é de gente como você, é de homem como você que o esporte brasileiro precisa. Parabéns, Nelson Piquet, parabéns, Roberto Moreno, parabéns, bicampeão Ayrton Senna. Aí a festa de Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno
de Aguri Suzuki. E aí, para você, a imagem do campeão. Nós o colocamos ali no pódio para você. A imagem do bicampeão mundial de Fórmula 1. Do piloto que dominou a temporada desde a vitória em Phoenix na primeira prova. Este dia de festa realmente para o automobilismo brasileiro. A festa de Piquet e de Roberto Pupo Moreno. Uma festa especial para os três. O Piquet que faz as pazes com a vitória. O Roberto Moreno que realiza um sonho de estar no pódio da Fórmula 1. E o Aguri Suzuki que vai pela primeira vez ao pódio na sua casa para a alegria de toda a sua torcida. Aí o Moreno que realmente não sabe o que fazer a essa altura. Eles vão deixando o pódio. Fica a festa da torcida brasileira. Fica um encontro marcado para a próxima corrida no dia 4 na cidade de Adelaide, no Grande Prêmio da Austrália. E aí a imagem final do campeão mundial de Ayrton Senna. O toque com Prost no início da prova, mas fica toda a torcida e toda a homenagem do torcedor brasileiro a você, Senna, o grande bicampeão em 1990. Rede Globo na Fórmula 1.